Eu recomendo também que a gente pense como a gente tem tratado as experiências de inclusão escolar. De que maneira a gente tem dito para as crianças que tem ali do lado dela uma criança ou um adolescente que, porque tem limitações físicas ou questões subjetivas, não pode acompanhar a vida escolar da mesma maneira e com a mesma eficácia, digamos assim, que essa criança com a qual a gente está conversando pode fazer. A gente pode dizer para elas que é para elas serem generosas, que é para elas cuidarem daquele coitadinho, que é para elas serem amáveis. Isso não é incluir. A gente não inclui quando o outro é uma coisinha que a gente trata e que arruma um lugar no cantinho. A gente inclui quando a gente se relaciona com alguém na medida da possibilidade daquele outro estar com a gente. Quando a gente se dispõe a efetivamente estar com o outro e cavar possibilidades. Eu estou segura, seguríssima, de que a gente não transmite isso dando aula sobre tolerância, explicando para ela que aquela criancinha, ou que os pobres, ou que os oprimidos, e dizendo para as crianças tudo o que a gente pode dizer de como é ser um cidadão de bem. A gente não transmite isso dando aula. A gente transmite isso com o corpo, a gente transmite isso lidando com as crianças e mostrando para elas como a gente faz quando a gente perde, como a gente lida com isso, como a gente sustenta as nossas experiências diante da alteridade. A gente transmite isso fazendo estar do lado delas o lugar que a gente confere ao outro. Esse outro que não habita o mesmo mundo que eu, que tem uma outra condição de vida, que mora num outro contexto, que tem em torno de si uma outra experiência de território, que tem outros valores, que tem outros desejos. Esse outro que não tem a mesma condição de acesso aos direitos que a gente tem. Esse outro que não tem acesso aos mesmos objetos de consumo, como a gente lida com ele? Como a gente lida com isso nas nossas experiências cotidianas e não nas aulas e nas conversas sérias que a gente tem somente. Eu tenho pensado um pouco que o princípio da equidade, que é um princípio que rege as políticas públicas, políticas importantíssimas, tais quais o SUS, o Sistema Único de Saúde, e a política de cota de acesso à universidade, a equidade, que é esse princípio que diz que para olhar do outro lado da janela, tem gente que vira a cabeça e tem gente que precisa de um banquinho para conseguir enxergar. Então, enfim, que cabe às políticas públicas fazer esse banquinho acontecer para que a gente possa todos olhar do outro lado da janela.